Olá, meus queridos alunos, que é o professor Luiz Iago. E agora a gente vai dar início aqui à nossa videoaula de número 11, certo? Para essa videoaula aqui, unidade 4, tema 2, né, que vai tratar sobre os Estados Unidos, especificamente a população dos Estados Unidos. Vai estar aí na página 300 do livro 2 de vocês. Então, aconselho que peguem o livro para que realizem um acompanhamento da nossa aula. Então, vamos aqui, pessoal. Algumas características gerais. Então, a população dos Estados Unidos em 2018 era basicamente 328 milhões de habitantes. Então, isso vai caracterizar a terceira maior população do mundo, ficando atrás aí apenas de Índia e China, que são países, né, que vão ter mais de 1 bilhão de habitantes, que são os chamados formigueiros humanos, tá certo, pessoal? Então, terceira maior população do mundo. O crescimento populacional dos Estados Unidos, ele vai ficar na média de 0,78% ao ano, levado em consideração o fator da migração, que ajuda no crescimento populacional. Se a gente não utilizasse o fator migração associado aí ao cálculo do crescimento da população norte-americana, ele ficaria abaixo de 0,78% ao ano, crescimento baixo, certo? Então, temos aí um intenso fluxo migratório, geralmente que vai da América Central e da Ásia em direção aos Estados Unidos, né? É um país desenvolvido, é a maior economia do mundo, então, consequentemente, aí vai atrair uma grande quantidade de migrantes que vão buscar melhores condições de vida nos Estados Unidos. Muitos migrantes que vão entrar de maneira legal, tendo visto para trabalho, certo? Outros visto para estudo, porém, temos aí também um grande fluxo de imigrantes ilegais, né? Que vão atravessar a fronteira, principalmente entre México e Estados Unidos, de maneira ilegal, que vão servir basicamente de mão de obra menos qualificada, que vão atuar na agricultura e também alguns serviços nos centros urbanos, tá certo, pessoal? Então, o perfil atual, né, o atual perfil populacional ali dos Estados Unidos, ele vai começar a tomar forma basicamente ali no século XVI, né, com a chegada dos colonizadores europeus, ok? Então, da mesma forma que no Brasil e em outras regiões do continente americano nós vamos ter uma grande miscigenação de povos por questão da mistura de nativos com africanos, com europeus e imigrantes asiáticos que vão começar a chegar, né, principalmente ali a partir do século XIX, século XX principalmente. Os Estados Unidos também contam com a população miscigenada, certo? Então, esse processo ali de formação populacional ele começa de fato a tomar forma, né? Só recapitulando aqui, a partir do século XVI, com a chegada do imigrante europeu, né? Do colonizador europeu. No século XVIII temos um grande número de africanos que são levados para os Estados Unidos, como também são levados para várias regiões do continente americano para servirem como mão de obra escrava para as lavouras, né? E no século XIX nós temos aí também a entrada de milhões de imigrantes europeus, né? E também asiáticos que vão desembarcar não só nos Estados Unidos, mas também em todo o continente americano aí. O Brasil também ele vai contar com esse grande fluxo migratório no século XIX. Hoje a população estadunidense ela vai ser composta, né, em sua maioria de brancos, que representa aí no caso 76,9% dos habitantes. Os afrodescendentes, né, eles vão somar 13,3% da população. Os asiáticos somam 5,7% da população dos Estados Unidos. E os nativos do Alasca 1,3% e outros grupos vão somar 3% da população dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles mostram, né, os estudos eles mostram aí que nas próximas décadas a composição da população dos Estados Unidos ela vai sofrer uma mudança significativa. A previsão é que até o ano de 2043, né, a população branca nos Estados Unidos seja minoria e os afrodescendentes e os latinos constituirão, no caso, a maioria dos habitantes dos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Então, temos aí uma distribuição da população. A distribuição da população dos Estados Unidos, ela vai ser feita de maneira irregular pelo território, né? Eu vou ter ali as áreas de maior densidade demográfica, que vão se concentrar no Nordeste, nos Grandes Lagos e na costa Oeste, como vocês podem ver aí o mapa e interpretar pela legenda.
ok? Essas áreas aí bem mais escuras são áreas que contam com mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto as áreas mais claras, que geralmente ficam no interior, na porção central do país, né, contam com grandes vazios demográficos, onde muitas áreas têm apenas um habitante por quilômetro quadrado de densidade demográfica. Tá bom, pessoal? Então, no Nordeste estão ali as maiores densidades demográficas, especialmente na região de Boston, Nova York, Washington, já que foi pela região Nordeste ali, né, por a costa leste dos Estados Unidos que começa o processo de colonização do país, né? As outras áreas ali também que vão contar com bastante concentração populacional vão ser as regiões dos Grandes Lagos, com destaque para as cidades de Chicago, né? E na costa leste a cidade de Seattle, San Diego, São Francisco e também Los Angeles, que vão contar com grande contingente populacional. Então, em virtude ali das condições naturais do território dos Estados Unidos, na porção ali central, né, vamos ter grandes dificuldades de ocupação humana, ok? Vão existir vários pontos do país, né? O país vai contar com vastos espaços pouco povoados. Eu tenho ali, por exemplo, o Alasca, que vai ser uma região de clima muito frio, clima polar, o que vai ser impróprio para o desenvolvimento da vida, para a produção, para o desenvolvimento da agricultura, certo? Eu tenho o Arizona, que é uma região de clima árido e semiárido, basicamente quase um grande deserto, né? E temos aí as áreas de relevo montanhoso no oeste, que vai abranger basicamente ali as montanhas rochosas, né? Temos também os montes Apalaches, que vão ser áreas de grande declividade, né, de grande altitude, e com isso são impróprias para o desenvolvimento de grandes cidades, para a construção de grandes cidades. Temos também aqui nos Estados Unidos a presença de grandes megalópolis, né, pessoal? Os Estados Unidos, eles abrigam ali 3 megalópolis, né? Temos ali a megalópole de Boston, Washington, né, que é Boston e Washington, e San, onde eu tenho San Diego e São Francisco, e Chippewa, que é de Chicago e Pittsburgh, ok? Então, a megalópole ali de Boston e Washington, né, que fica no nordeste do território, ela vai concentrar cerca de 17% da população dos Estados Unidos, né? Isso segundo o censo demográfico de 2010, né? A segunda maior megalópole é a chamada de San, que abrange São Francisco e San Diego, né, na Califórnia. Nela vão viver 9% da população, né, do país. E a terceira maior megalópole é a de Chippewa, como vocês conseguem ver aí, identificados no mapa 1, 2 e 3, né? A outra megalópole é a de Chippewa, né, que abrange as áreas situadas entre Chicago e Pittsburgh, tá certo, pessoal? Próximos à região dos Grandes Lagos, que vai abranger aí, acolher 6% da população dos Estados Unidos. Então, apesar de sua grande importância econômica, financeira e também cultural, né, não são as megalópolis que mais crescem nos Estados Unidos. Tá certo, pessoal? As áreas urbanas que registram maior crescimento são as regiões metropolitanas de várias cidades. Por exemplo, no Texas, né, como temos Houston e Austin, Orlando na Flórida, Las Vegas em Nevada, Atlanta na Geórgia. São essas as regiões metropolitanas que mais crescem nos Estados Unidos e que também, né, tem uma grande dinâmica econômica e industrial no país, ok? Quando nós falamos em Estados Unidos, não tem como deixar de abordar o fator migração, pessoal. O fator migração, nós temos tanto a migração legal como a migração ilegal. Então, pelo fato dos Estados Unidos eles serem a maior economia do mundo, né, há décadas, então, consequentemente, os Estados Unidos atraem milhões de imigrantes, né, latino-americanos e asiáticos na sua maioria. Hoje, né, atualmente, cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais vivem dentro dos Estados Unidos, pessoal, certo? São pessoas aí que são atraídas por melhores condições de vida, né, melhores salários. Geralmente são pessoas que saem de países mais pobres e querem buscar uma melhoria de vida nos Estados Unidos, que é vista até a atualidade, no momento presente, como a terra das oportunidades. Certo, pessoal? Então, esses migrantes, atrás dessas melhores condições de vida, eles terminam
cruzando ali a fronteira, muitos deles saem do México, de outros países da América Central, né, cruzam a fronteira sem nenhum tipo de documentação ou permissão legal para viver ou trabalhar no país, certo? E isso vai terminar por acarretar uma série de problemas envolvendo os americanos e essa população migrante. Os Estados Unidos ele vem criando e vem endurecendo nos últimos anos as leis de imigração, né, deportando uma grande quantidade desses migrantes ilegais. Então, para conter essa entrada ilegal de pessoas no México, o governo do México, né, o governo dos Estados Unidos, ele estabeleceu ali duras leis, né, de imigração e vai desenvolver algumas medidas de repressão policial nas fronteiras do México com os Estados Unidos, né? Por exemplo, ele vai construir um grande muro na fronteira de San Diego, nos Estados Unidos, e Tijuana, no México. E essa construção do muro, como vocês podem ver nessa imagem logo à direita, acima nesse mapa, né, vai se estender desde San Diego, na costa do Pacífico, até a costa do Atlântico. Certo, pessoal? Temos ali a região do Rio Grande, essa região do Rio Grande aí, bem próximo ao Texas, né? Tanto do lado do México como dos Estados Unidos, é uma região muito árida, marcada por quase um deserto. Então, muitas pessoas que são atravessadas pelos chamados coiotes, né? Que são os atravessadores ilegais de pessoas do México para os Estados Unidos, terminam morrendo nessa região. Algumas delas morrem na travessia do Rio Grande. Ele não é um rio tão largo, mas é um rio profundo e com águas mais movimentadas, então muitas pessoas terminam por se afogar, até mesmo porque estão cansadas, com fome, por questão da travessia. Outras são picadas por cobras e animais peçonhentos da região. Então, outras já servem de mulas, né? São pessoas que carregam drogas em troca de conseguirem atravessar a fronteira para os Estados Unidos. É tão absurda a situação que muitas pessoas terminam por engolir, né, bolas, papeletes de cocaína, né, para levarem esses papeletes enrolados no estômago para depois retirarem nos Estados Unidos. Esses involucros, né, esses enrolados de cocaína terminam muitas vezes por estourar dentro do estômago e as pessoas morrem de uma overdose. Isso é muito comum, essa prática entre os atravessadores, né, que conseguem ali atrair algumas pessoas para os Estados Unidos, né? Eles dão a promessa: leva essa quantidade de droga, você não vai ser capturado, quando chegar lá você entrega a droga e você fica nos Estados Unidos. Então isso é muito comum, né? Então temos tanto a migração legal como também a migração ilegal nos Estados Unidos. Então, essa fronteira, esse muro, pessoal, somente o muro, tá certo? Separando os Estados Unidos do México na fronteira, ele tem mais de 1.100 quilômetros de comprimento, de área construída. Porém, a fronteira, né, ela é muito maior do que isso. Ela sai da costa do Pacífico, né, lá em San Diego, onde vocês podem ver, até a costa do Oceano Atlântico, do outro lado do país. Então, é uma fronteira gigantesca, que só de área construída do muro tem mais de 1.100 quilômetros. E a intenção do governo, né, do atual governo do Donald Trump, é construir o restante das extensões dessa fronteira, certo? Que vem também enfrentando aí grande repressão, inclusive internacional, né? Outro fator muito presente nos Estados Unidos é o preconceito e a imigração. Logo aqui abaixo nessa imagem, vocês conseguem ver aí o muro que separa San Diego e Tijuana, né, que chega até o mar. Do lado direito, onde vocês veem muitas construções, vocês veem Tijuana, no México, e do lado esquerdo é a fronteira, né, o território norte-americano, que é patrulhado dia e noite, todos os dias do ano, inclusive em datas festivas, né, por agentes da polícia americana. Então, outro fator muito presente nos Estados Unidos é o preconceito e a discriminação, que termina por gerar grandes desigualdades sociais. Então, parte da população dos Estados Unidos, ela defende a ideia de que os imigrantes, eles vão onerar o Estado. Como assim onerar o Estado? Vão sobrecarregar o Estado, né? Porque o Estado ele vai ter que destinar recursos em dinheiro para poder cuidar desses imigrantes, oferecer emprego, oferecer saúde, oferecer educação, e isso vai trazer mais gastos para o país, segundo a visão de alguns americanos, certo, pessoal? Então, parte da população acredita que os imigrantes eles prejudicam os não imigrantes por concorrerem a postos de trabalho nos Estados Unidos. Eles dizem: não, os imigrantes eles estão retirando os empregos que deveriam ser dos americanos, de nós que somos do país, né? Então,
Isso não é uma realidade, de fato, mas são condições que terminam se criando dentro do país e que influenciam, né, na propagação de práticas xenófobas, né, pessoal? Na propagação da xenofobia, que é justamente aquela aversão ao estrangeiro, aquele ódio que se mantém aos estrangeiros, o que termina por acarretando muitos atentados, assassinatos, certo? Preconceito, discriminação, entre outras condições, ok? Então, muitos imigrantes, quando chegam aos Estados Unidos, eles não vão trabalhar ali nos melhores postos de trabalho. Geralmente eles vão pegar os trabalhos mais pesados, que não são trabalhos que são disputados pelos próprios estadunidenses. Porque os próprios estadunidenses, eles preferem não ocupar esses postos de trabalho mais pesados. Eles preferem os trabalhos mais leves, que são melhor remunerados. Então, essas minorias étnicas nos Estados Unidos, elas são constantemente discriminadas em termos econômicos, em termos sociais, né? Os imigrantes, eles vão se concentrar ali em comunidades formadas por pessoas que vão basicamente compartilhar o mesmo local de origem, vivem em condições mais precárias, ocupam os piores postos de emprego, aqueles que têm a menor remuneração, tá certo? E isso é um fator que vai gerar, né, desigualdades sociais. Apesar dos Estados Unidos ser um país desenvolvido, os Estados Unidos ele não está livre da desigualdade social. Na verdade, é um país que apresenta alguns índices sociais que são semelhantes aos das nações em desenvolvimento. Certo? Por exemplo, 6% da população da Suécia, ela vive com menos de $11 por dia, um índice muito baixo, já que a Suécia é um dos melhores países do mundo para se viver, né? Ele, juntamente com a Noruega, né, a Finlândia, lideram ali o ranking do IDH, certo? Enquanto nos Estados Unidos, a porcentagem de pessoas que vivem com menos de $11 por dia chega a 13,6%. Certo? Da mesma forma ali, enquanto em alguns países desenvolvidos a expectativa de vida de cerca de 84 anos, como em muitos países europeus, nos Estados Unidos ela é de 79 anos, certo? Que é uma média inferior a de alguns países em desenvolvimento, como Chile, Costa Rica e Cuba, que tem uma expectativa de vida maior, tá bom, pessoal? E claro, temos as diferenças sociais dos Estados Unidos, né? Uma característica dos indicadores populacionais norte-americanos é a diferença entre as médias verificadas entre as pessoas brancas, né, com a alta escolaridade, e as pessoas afrodescendentes com baixa escolaridade. É que a gente vai ter uma diferença social entre brancos e afrodescendentes. Geralmente tem brancos que são bem mais escolarizados e tem afrodescendentes que contam com uma menor escolaridade. Enquanto ali, por exemplo, a expectativa de vida de um homem branco com educação universitária nos Estados Unidos é de 80 anos, a de um homem afrodescendente com baixa escolaridade é de 66 anos. Isso no mesmo país, é uma diferença estratosférica, enorme, o que marca o fato do governo ele meio que esquecer, né, essa população afrodescendente. O governo ele deveria, no caso dos Estados Unidos, oferecer políticas públicas, políticas de inclusão social que fossem mais efetivas para poder inserir essa população afrodescendente, assim como também a própria população imigrante latina que chega no país, ao sistema do país. Certo? Então, as diferenças entre as condições de vida de pessoas afrodescendentes e de pessoas brancas nos Estados Unidos é uma condição histórica. Isso remonta ainda ao período do processo de escravidão, certo? Então, até meados do século XX, então, a separação entre negros e brancos ela era praticamente no sul do país, onde vai predominar a escravidão até o século XIX. Certo? Os afrodescendentes eles não tinham ali muitos dos direitos civis que eram assegurados à população branca, como por exemplo o direito ao voto, ok, pessoal? Então as diferenças econômicas e sociais, né, elas também perduram até hoje. A escravidão acaba, grande parte do preconceito que existia nos Estados Unidos vinha da região sul, mas até a atualidade essas condições de discriminação, essas condições de preconceito, essa condição de vulnerabilidade a qual a população afrodescendente ela está submetida nos Estados Unidos, ela ainda persiste.
ela ainda vive, né? O governo ele tentou ali durante muito tempo implementar algumas políticas de inclusão, né? O preconceito, porém essas políticas elas não foram suficientemente grandes para poder inserir esse grupo populacional, no país, dando a ele melhores condições de vida e melhores indicadores sociais, né? Existem nos Estados Unidos, inclusive, alguns grupos marcados, algumas seitas, né, marcadas pela alta presença do preconceito, como por exemplo a Ku Klux Klan, né? Para quem quiser aí assistir, fica até uma dica de um filme do ano passado que concorreu inclusive ao Oscar, um filme muito bom, né? Que é o filme Infiltrado na Klan, que mostra aí um policial negro que se infiltra na Ku Klux Klan, que é uma organização, uma seita branca, né? Que combate negros, que combate imigrantes, né? Nos Estados Unidos, que é contra judeus, quase que uma seita neonazista, digamos assim, né? E com isso ele consegue ali desvendar alguns crimes da clã e consegue prender alguns líderes. Então é um filme bacana, certo? Ele está indicado a faixa etária da idade de vocês, podem assistir sem nenhum problema. É um filme muito bacana, muito legal, atual, e é uma forma de vocês passarem um tempo aí na pandemia, né? Tendo conhecimento aí um pouco sobre uma característica que a gente trabalha aqui nas nossas aulas, tá certo, pessoal? Então, para a aula de hoje é só isso, certo? Nas nossas próximas aulas daremos continuidade ao nosso conteúdo. Então, até a nossa próxima aula.